Então, o que eu tinha pensado em trazer para a nossa conversa de hoje é a questão da comparação que se pode fazer entre o que acontece aqui nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil com relação a essa questão mediúnica e de contato extraterrestre. Aqui nos Estados Unidos, a casuística ufológica é muito grande, é muito intensa. Então, praticamente, todo o campo de investigação que os técnicos, os cientistas, os estudiosos dessa questão trabalham com relação ao contato com seres extraterrestres e entender a questão da casuística, né? Tantos fenômenos que acontecem e tentar saber o que está por trás disso. No Brasil é diferente. No Brasil, o enfoque é totalmente voltado para a questão mediúnica. O contato que se busca no Brasil é com os espíritos e não com extraterrestres. Então, os centros espíritas até evitam que se fale nessa questão extraterrestre, comunicação, que no caso da ufologia é chamada de canalização, né? Então, são coisas diferentes e realmente são coisas muito distintas. A gente que está estudando isso há muito tempo acaba percebendo uma diferença crucial entre o que são os extraterrestres, o comportamento deles, o objetivo deles, e a questão espiritual com relação à mensagem que eles trazem, as revelações de cunho espiritual que eles trazem, e o enfoque, né, o programa de vida que eles trazem para a gente. É muito interessante estudar essa questão. Então, para efeito de comparação e análise, com relação aqui aos Estados Unidos, o que acontece é o seguinte, resumindo a questão, o que se sabe de mais profundo, de mais importante com relação a isso, é que os Estados Unidos têm contato com seres de fora, obviamente. E eles, de certa forma, controlam todo o fenômeno ufológico do planeta na mão deles. Então, o que acontece aqui, e que se supõe saber, é que os americanos, a NASA, a CIA e outros órgãos secretos dos americanos, têm um acordo com seres de fora, no sentido de que eles transferem tecnologia para os americanos e, em troca disso, os americanos acobertam a questão ufológica para que os extraterrestres possam trabalhar na humanidade, no campo da abdução, no campo da coleta de genes, de material genético para pesquisa, para aproveitamento nos seus mundos, e isso fica acobertado pelos americanos. Então, não há uma clareza com relação à questão extraterrestre para o resto do mundo. Os americanos sabem, mas o resto do mundo fica sem saber o que está passando, porque tudo isso é acobertado. Então, esse parece ser a síntese do problema extraterrestre no nosso planeta. O controle é americano e há uma barganha, há um negócio entre os americanos e os extraterrestres, no sentido dos americanos acobertarem a casuística ufológica em troca de tecnologia que eles fornecem para os americanos. Então, isso parece que é um ponto fundamental nessa questão, e é por isso que não há transparência na questão extraterrestre. Agora, extraterrestres são seres encarnados em outros mundos. Esses seres de outros mundos, eles têm outro estilo de vida, outra programação genética. Os corpos deles têm durabilidade muito maior do que a nossa. Um espírito que encarna num planeta mais avançado, mais inteligente,
dura 500, 1000 anos, 2000 anos no mesmo corpo, porque eles já eliminaram toda a questão de vírus, bactérias, animais inferiores, quer dizer, a raça está padronizada no ser que está dominando a natureza. Então não há nada que atrapalhe esses seres, e por isso que eles têm uma durabilidade muito grande. Então o que se observa é o seguinte: num planeta onde a raça mais inteligente evoluiu a partir dos répteis, eles são reptilianos. Aonde a raça evoluiu a partir dos felinos, eles têm características felinas. Aonde a raça evoluiu a partir das aves, eles são tipo de aves. E na Terra, o ser que evoluiu mais foram os mamíferos. Então, os mamíferos aqui são a raça mais avançada do ponto de vista intelectual, de desenvolvimento da inteligência e da capacidade que tem de dominar o restante da natureza. Então, esse é um ponto. Estamos falando de seres encarnados. Não se sabe até que ponto os extraterrestres têm atividade espiritual. Isso é uma incógnita e é muito provável que não tenham. Porque se eles têm corpos duradouros, eles não têm a necessidade dessa reciclagem do espírito, do plano espiritual, programar outra reencarnação para ter um outro corpo, porque os corpos deles têm uma durabilidade muito maior do que a nossa. Na Terra, o problema é diferente. Aqui, nossos corpos duram um tempo muito curto, muito limitado, nossas reencarnações são muito pequenas do ponto de vista astral, vamos dizer assim. Então, existe uma reciclagem. O espírito desencarna, fica naquilo que o Kardec disse, que é a erraticidade. No plano espiritual, os espíritos às vezes demoram muito para encarnar, porque não encontram locais apropriados para nascer. Então, eles criam cidades espirituais, criam lugares onde os espíritos possam se acomodar durante algum tempo, e só então é que eles depois reencarnam, e aí há esse processo de reciclagem entre espírito e corpo nas reencarnações terrestres. Os americanos não se dedicam a essa questão da reencarnação. Eles não sabem que existe, logicamente, mas não procuram investigar o nosso plano espiritual. O foco da atenção aqui nos Estados Unidos, os americanos, é conseguir produzir corpos duradouros que não sejam suscetíveis a doenças, que tenham uma duração maior de tempo. Quer dizer, o americano busca a imortalidade, buscam corpos imortais para que não haja necessidade de reencarnação. Então, esse é um foco da pesquisa, da investigação americana. Daí eles não se preocuparem com essa reciclagem no plano espiritual. No Brasil, a gente não tem essa abordagem. Para nós, a preocupação nossa é exatamente com o plano espiritual, o que acontece no plano espiritual, como se faz a comunicação entre os espíritos e os encarnados, qual é o foco da mensagem espiritual com relação aos encarnados, e naturalmente que no Brasil o nosso estudo, o nosso foco de atenção é diferente do americano nesse sentido. Então, acho que esse é um começo de conversa que nós podemos aprofundar dependendo daquilo que os amigos quiserem conhecer mais, aprofundar. Eu não queria aprofundar de início, porque esse assunto extrapola o conhecimento comum, e a gente tem que ter um pouco de cuidado para não perder uma oportunidade de manter um diálogo mais amigável, mais fraterno com os amigos. Então, a gente tem essa diferença. E no Brasil, a gente sabe que ali é tudo muito dado, muito fraterno, mas os próprios espíritas acabam criando segmentos, criando focos de poder, de
de orgulho intelectual, de um achar que sabe mais do que o outro, um centro acaba sendo dono da verdade espiritual, enfim. Aí entra toda a questão humana, o ego, a vaidade, tudo isso interfere muito na comunicação espiritual. Então, nós às vezes perdemos o foco daquilo que os espíritos querem nos ensinar e ficamos brigando por clientelismo, por adeptos, por manter o centro com o público, etc, etc, etc. E isso acaba perdendo muito da mensagem. A gente percebe isso desde que o Chico desencarnou e deixou de ser a grande fonte de conhecimento espiritual para todos nós. E agora cada grupo espírita se tornou um dono da verdade que ele domina, e assim o movimento está meio fragmentado, não tem uma coerência de ação, né? Não existe um plano de trabalho que organize o movimento espírita todo numa única direção. Isso realmente é um drama, é um problema. Se a gente for analisar a questão no Brasil, do movimento espírita, não estamos falando da espiritualidade, estamos falando dos homens espíritas que estudam o espiritismo, são os espíritas. O foco dos espíritas está em manter clientelismo, isso está claro. O único momento em que os espíritas se uniram em torno de uma proposta de cunho brasileiro, de cunho do país todo, até mesmo internacional, foi a abordagem que os espíritas fizeram em torno do aborto. Né? Nós somos pró-vida, contra o aborto e tal. E hoje a gente está vendo que essa questão é muito polêmica, é muito complicada, muito mais séria do que só condenar o aborto e condenar as mulheres que o praticam, que é um equívoco muito grande aí nessa questão. Mas nós não temos uma proposta além dessa. O Espiritismo podia ter uma proposta coletiva, e isso falta. Um plano de ação, um plano de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, um plano de divulgação da doutrina a nível internacional, né? O Espiritismo realmente está limitado a uma questão pequena de cada centro. Estamos aguardando uma nova revelação, algo novo que surja que, enfim, empolgue as pessoas, como foi tão empolgante o começo do movimento espírita, em que todo mundo havia encontrado uma resposta para os seus problemas. Então, hoje, a gente tem outro tipo de problema e as respostas ainda estão por vir ou estão chegando para muito pouca gente e não se está encontrando o meio certo para divulgar essas respostas para esses novos problemas. A questão extraterrestre, a questão cósmica, a questão de plano espiritual nos outros mundos, a questão da espiritualidade para além desse universo, todas essas questões estão em aberto. Já existem respostas, mas elas estão ainda sendo investigadas, estudadas por um número muitíssimo pequeno de pessoas, e aí a gente tem que ter um cuidado em passar essas informações apenas para as pessoas interessadas, já que ainda não é um assunto que se pode tratar abertamente, porque choca, né? É muito chocante. Então, acho que isso é um começo de conversa, e eu fico à disposição dos amigos, quem quiser perguntar alguma coisa ou desenvolver algum tema, nós estamos aqui à vontade. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Posso Pode perguntar? Falar. Pode. Então, esses seres reptilianos, eles não têm boas intenções com a nossa, com o planeta Terra? Não, ninguém está falando isso. Todos os seres extraterrestres são seres altissimamente inteligentes. Tanto é que eles têm tecnologia que nós não temos. Está entendendo? Não, você não entende. A pergunta...
Mas eles Não não são perguntei. maus. Não, não são maus nem bons. Eles são pessoas que usam a inteligência, usam a lógica para resolver os seus problemas. Se forem atacados, eles revidam. É evidente que se eles se sentirem ameaçados, eles vão se proteger. Mas é uma atitude inteligente, não é uma atitude de violência, de agressão. Eles não são agressivos, nenhum deles é. Agora, todos eles, todos os seres extraterrestres, procuram no universo afora, com a tecnologia que eles têm, mundos inabitados ou com espécies muito inferiores que eles possam colonizar, que eles possam transferir parte da população deles para esses mundos. A Terra está fazendo isso. Nós não estamos buscando colonizar Marte, a Lua, para que esse excesso de população que a Terra tem possa ser levado para lá de algum modo. Eles também fazem isso. Então, nós apenas estamos copiando o que eles já faziam há muito tempo. É apenas isso. Mas não há maldade nisso. Há apenas uma necessidade de seguir aquela regra do Criador, no começo da história, que é crescer e multiplicar-nos. É preencher o universo de gente. É só isso. E cada espécie procura colonizar os mundos com a sua própria espécie. Então, essa é a questão. Nós gostaríamos de colonizar o mundo com seres humanos, com seres humanizados, com seres que se desenvolveram a partir dos mamíferos. Os reptilianos, à moda deles, os felinos, à moda deles, mas, enfim, é isso. O universo vai se preenchendo de vida à medida que uma raça avança em tecnologia e consegue colonizar mundos inóspitos que tem por aí. É apenas isso. Agora, isso não significa que eles querem destruir a vida na Terra, querem nos escravizar, não. Eles investigam a nossa genética para ver se ela é melhor do que a deles, se eles podem aproveitá-la, se eles podem mudar o seu DNA lá no mundo deles. Isso eles fazem. Mas não com o objetivo de nos destruir, nem nada. Até porque, até onde se sabe, os seres extraterrestres que estão os visitando, eles têm a Terra hoje como um paradigma. A Terra conseguiu ter um tipo de convivência entre diversas espécies diferentes que não existe lá fora. Num planeta reptiliano, todos são reptilianos. Num planeta felino, todos são felinos. A Terra não. A Terra tem mais de 20 espécies diferentes habitando no Homo sapiens. Seres que vieram para cá e acabaram, seus espíritos ficando aqui, e começaram a encarnar no Homo sapiens. Mas são seres de outros planetas. Então, nós somos diferentes nesse sentido. Nós já fomos colonizados por muitos mundos diferentes. E muitos espíritos desses mundos acabaram ficando por aqui, mas tiveram todos que reencarnar no Homo sapiens decorrente do mamífero, que é a raça mais inteligente. Então, nós somos um novo paradigma para o universo, porque o nosso DNA é miscigenado com várias espécies. Percebeu? À medida que a gente aprofunda, o assunto vai ficando meio complicado, mas por isso que eu tenho que ter muito cuidado para não aprofundar. Se você analisar a casuística ufológica, o que acontece? Tem mais de 20 raças observando a Terra. A gente olha para o céu, vê essas evoluções dessas naves, mas elas não são todas do mesmo lugar. Cada conjunto de naves vem de um mundo diferente. Mas a Terra é um foco de pesquisa extraordinário para eles. E outra coisa, quase todas essas raças têm espíritos deles encarnados aqui na Terra como seres humanos. Então, eles vêm ajudar, vêm esclarecer, vêm informar, vêm inspirar para que eles produzam alguma coisa. Percebe? Pode perguntar, não posso avançar muito, que aí a gente vai longe. Bom. Você entendeu?
Maria? Eu entendi. 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 Se alguém quiser fazer pergunta, faça, que se não quiser, não tiver, eu vou fazer uma outra. Eu vou perguntar, porque aqui no chat tem bastante perguntas, né? O Narras é sempre bombardeado pelas perguntas, não vai conseguir responder todas, porque ficou da anterior e eu não guardei nenhuma. E agora já tem mais aqui. Bom, vou começar com a pergunta do Luiz Silva. Ele pergunta assim: podemos chegar a pensar que são insensíveis a sentimentos espirituais? Sim, com certeza. Esse é o grande diferencial nosso. A Terra, por ter sido colonizada por muitos tipos diferentes, o sofrimento do Homo sapiens na Terra, devido a esses tipos de escravidão, colonizações, exploração pela qual a Terra passou, acabou alterando o nosso DNA de um tal modo que o nosso DNA se rompeu a ponto de abrir para a questão espiritual. Isso não é comum no universo, isso só aconteceu aqui na Terra. Então, nós adquirimos, na nossa configuração espiritual, um tipo de percepção no qual nós percebemos os espíritos. Nós temos sensibilidade espiritual que eles não têm. E por isso que Jesus veio semear na Terra o sentimento do amor, que não existe lá fora. Lá fora existe inteligência suprema. Todos são altamente inteligentes. Mas o sentimento, essa faculdade de sentir, de perceber a dor do outro, de perceber a necessidade do outro, de sentir misericórdia, comiseração pelo sofrimento alheio, isso, até onde se sabe hoje, só existe na Terra. Isso foi semeado aqui. Foi semeado porque o homem estava num grau de miscigenação genética tão grande que permitiu essa semeadura de amor num terreno árido da inteligência, e lá fora a inteligência está tão já endurecida que não dá mais para semear o amor entre eles. Eles têm que vir buscar isso aqui, copiando o nosso comportamento. Percebe? Sim, sim. Bom, eu vou lendo as perguntas. Pode ir te bombardeando com as perguntas, né? Pode sim. A gente vai, à medida que for possível, a gente vai aprofundando ou não. Espero não causar espécie, né? Não chocar ninguém. Mas Tá muito por bom, aí. tá ótimo, tá perfeito. Bom, aí o Dakir, o nosso amigo Dakir, pede: olá, Narras. Poderia falar do Nephilim, Enki e Enlil? Sim, os Néfilins, na realidade, são uma das primeiras raças extraterrestres que colonizaram a Terra. Talvez os que fizeram uma colonização mais fecunda na Terra foram os Néfilins. O que acontece é que eles produziram uma civilização imensa na Terra, alteraram o DNA dos primatas que haviam na Terra para que eles se tornassem seres meio robotizados, para que eles pudessem trabalhar nas minas de exploração, para que eles pudessem levar ouro e outros minerais para o planeta Nibiru deles. Então, esses Néfilins, muitos deles acabaram ficando na Terra. À medida que Nibiru se afastou da Terra no seu giro, em volta do Sol, que é muito extenso, leva 3.600 anos cada giro, à medida que ele se afastou, muita gente ficou por aqui. E aí eles passaram a conviver e procriar com os seres primatas que haviam aqui e começaram a se reproduzir aqui na Terra mesmo. Então, existe uma raça de seres primatas terrestres que foi configurada pelos Néfilins. Só que essa civilização dos Néfilins, até onde se supõe saber, é antes do dilúvio.
Então, os espíritos que desencarnaram no dilúvio e depois do dilúvio voltaram a encarnar na Terra, aí começaram a encarnar no Homo sapiens. Então, sim, tem seres de Nibiru na Terra até hoje, porém encarnados no Homo sapiens. Assim como outras espécies, capelinos e outros planetas que colonizaram a Terra, ao desencarnar, depois do dilúvio, passaram a encarnar nos seres Homo sapiens, que foi a raça que sobrou de toda a confusão, de toda a devastação do dilúvio. Essa é a questão. Os espíritos são de origens diferentes, mas estamos fisiologicamente padronizados no Homo sapiens. Mas se for investigar a origem espiritual de cada um de nós veio de um canto diferente. Muita probabilidade. O Japão provavelmente foi uma colônia extraterrestre de algum tipo de, talvez dos felinos, alguma coisa assim. A China também. Se você pegar a Rússia, o Alasca, perdão, a Rússia, aquela região do norte da Rússia, são seres que também derivaram dos felinos. Se você pegar, enfim, cada raça humana, a Índia também tem características diferentes. Então, cada raça humana, no fundo, é fruto de uma raça de extraterrestre que colonizou aquela região da Terra e depois acabaram ficando por aqui os espíritos deles e eles foram nascendo nesses seres homo sapiens, mas sempre puxando a característica para a origem deles de outros mundos. Por isso que as raças da Terra são diferentes. Elas têm também tendências genéticas de outros planetas. Ok? É doido, não é não? Hein, Helena? Bom, é interessante. Eu não sei se você quer aprofundar ou se é para eu ler a próxima Não, pergunta. então é melhor ler, porque senão me aprofundo muito e a coisa vai ficando A complicada gente depois. se perde, né? Não, é que se perde. As pessoas talvez não acompanhem, né? Sim. É meio complicado. Bom, então eu vou passar a pergunta da Adriana Oliveira. Qual é a porcentagem das pessoas que reencarnam aqui na Terra, que pertencem ao universo de Jesus, e retornam ao reino espiritual? São sempre os mesmos? Um dia seremos iguais a eles? Vai demorar? Eu não sei responder em termos de quantidade. O que a gente imagina saber de Jesus, muito tempo atrás, muito antes de começar a ver vida habitada no universo. Eles vieram para o plano espiritual, né, ficaram no plano astral desse universo, e depois começaram a reencarnar em alguns polos. O principal deles, onde Jesus se situou, foi na região da Capela. Dali ele exerceu esse comando sobre mais de 21 planetas diferentes. Mas na Terra são muito poucos da família mesmo de Jesus. Jesus tem muita gente muitos seguidores, digamos assim, muitos discípulos, muitos apóstolos, mas a família dele mesmo não é tão grande assim aqui na Terra. Ela é grande no espaço sideral, mas aqui nem tanto. Então essa talvez seja uma resposta possível para essa questão. Mas é onde se sabe aqui, entre nós somos muito poucos. Talvez nós aqui que estejamos conversando, sejamos. Certo? Pronto. Certo. Entrou o Luiz. Sim, o Luiz, ele é do Uruguai. Sí, buenas noches. Buenas. Aparecí. Como Sim. está? Sim, está presente. Como estás?
Alô? Escuchar, Luiz. Hola, ¿qué tal? Está Bom, me ouvindo? Sim. vou pedir para o Luiz conversar um pouquinho lá naquele chat com a Midori. Vou pedir para a Midori te ensinar como ativar a câmera e o Pasa vídeo, que no, para você ativar a câmera si e o no, áudio. Uhum. no, que está interesante la charla y no quería interrumpir. Não, nós fazemos questão da sua presença, você sempre está junto com a gente, estudando aqui, e é muito interessante o encontro com o Narras, as informações que o Narras tem para passar para a gente. Estamos muito felizes com a sua participação. Midori, eu peço, por favor, ensina para o Luiz lá no chat. Bom, Luiz, enquanto o Narras vai dando prosseguimento ao encontro, aí logo você vai estar No, participando. agradezco yo. Sim, Está. ok. Muitas graças por Soy el estar. agradecido porque es... Seja bem-vindo, Luiz. Se há que falar, Sí. pode falar. No, que está muy interesante y es feo interrumpir porque cierro los ojos y está interesante la charla. Entonces no me gusta interrumpir. No, Muy por bien. favor. Uno aprende muchísimo. Y Continuamos. Muy bien. Vamos continuar. se aprende. Tá bem. Sim. Tem alguma outra pergunta, Helena? Sim, Narras. O Claudir pergunta, de acordo com Jean-Val Elan, os seres que foram convidados a sair do planeta e não conseguiram, como será essa retirada, já que estima-se que esteja próximo? Bom, até onde a gente sabe, até onde o próprio Elan tem informado a gente, isso já vem acontecendo desde a década de 80. São verdadeiras naves imensas, enormes, levando aí um contingente absurdo de pessoas que estão indo embora. A população da Terra são mais de 20 bilhões de almas, tem 7,8 bilhões encarnados. Mas tem uma grande parcela de desencarnado que está indo embora, não tem mais chance, não tem mais jeito de aproveitar a reencarnação. Então estão indo embora. E as pessoas ruins, más, que desencarnam, já entram nessa lista negra aí que está indo embora. Então, nós estamos vivendo aqueles tempos em que é a última chance. Aproveita ou não aproveita. Né? Ou a gente minimamente tira uma nota mínima, média de aprovação para permanecer na Terra e evoluir a partir daqui, ou vai para um planeta que está na Idade da Pedra, vai colonizar aquilo lá, vai ser faraó, vai ser rei, vai ser príncipe, do jeito que for, mas vai viver com primatas. Vai procriar com seres ainda muito primitivos. É muito complicada a vida de quem está saindo da Terra. Vai começar do zero, vai zerar o odômetro e começar um novo estágio evolutivo. Muda tudo, né? Ficarem na Terra, mantém o status quo, e daqui a propensão é evoluir, porque os maus vão sair daqui. Como vai ficar gente com propensão a fazer o bem, gente com tendência boa de organizar a vida, então aí a Terra vai melhorar muito e talvez muito depressa. Não vai ser com essa lentidão, porque não vai ter mais o estorvo dos maus, não vai ter mais a resistência do mal ao progresso do bem. Então isso é um futuro que nos aguarda. Agora, nós estamos caminhando muito bem nesse sentido.
Hoje nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou: quem é bom, faça mais o bem intensamente. Quem é mal, faça o mal, porque aí se define. E quem gosta de ser mal, o livre-arbítrio é pleno. Pode fazer todo o mal que quiser. Vai embora. Aqui não vai poder ficar. A Terra deixa de ser uma penitenciária, deixa de ser um planeta presídio, para ser um planeta livre, de gente que quer melhorar, quer progredir, quer ter contato com outras civilizações, enfim, quer fazer parte da vida universal, e não ser um planeta isolado, fechado, um casulo, em que ninguém entra aqui dentro e ninguém sai daqui. Isso está acabando, esse casulo está se quebrando. Então nós estamos aprendendo a ser borboletas, né? Deixando de ser lagarto para ser borboleta. Vamos aprender a voar. Isso é maravilhoso. O que nos aguarda é maravilhoso. Mas teremos que ser muito desprendidos do apego à matéria, do apego à família, do apego a posses, enfim. A gente vai ter que ser muito, muito ousado espiritualmente, né? Vamos ter que ser seres bem desprendidos mesmo. Então, tem muito aprendizado pela frente. As coisas não são fáceis, mas pelo menos a gente vai estar sem resistência do mal para nos impedir de progredir, que já é uma grande coisa, né? Hoje, quem quer fazer o bem apanha muito, né? Porque os maus não deixam. Quem quer evoluir espiritualmente sofre demais, porque o mal resiste, não deixa. Então, essa luta, ela vai começar a ser facilitada para os bons, na medida que não houver mais a resistência do mal entre nós. Isso já acontece em alguns lugares. Dependendo das circunstâncias que a gente cria em torno da gente, o mal não consegue mais atuar sobre nós. Agora é preciso esforço, é preciso luta, é preciso trabalho, é preciso não reagir ao mal, é preciso não se vingar, é preciso perdoar constantemente, é preciso deixar as pessoas serem como elas são, enfim, respeitar o livre-arbítrio das pessoas, mesmo daqueles que nos prejudicam. É aquilo que o Elan sempre fala, né? É melhor ser vítima do mal e não reagir ao mal do que a gente fazer o mal. Isso é o pior que pode acontecer. O pior sofrimento que nós podemos ter hoje é de nós fazermos o mal, porque aí o sofrimento está em nós. Agora, o mal que os outros nos fazem, se a gente não reage, não faz mal nenhum. Passa e vai embora. É assim que a gente pretende levar a vida, né? Sem se deixar abater pelo mal. O mal passa, vai embora. A gente abaixa a cabeça, mergulha, sai por baixo, sai do outro lado e o mal já passou. Não é uma boa coisa? É uma coisa para a gente pensar, né? Graças a Deus. Não se enfrenta o mal. O mal não é para ser enfrentado. O mal a gente... Você vê o mar, né? Se tem uma onda gigantesca em cima, vindo para cima de você no mar, o que a gente faz? A gente mergulha por baixo dela, a onda passa. A gente sai do outro lado da onda bonitinho. Não se enfrenta a onda, né? A não ser quando ela é pequenininha. Certo. Tem mais aí, não é, Lívia? A gente tem que se divertir um pouco, senão não tem graça. Bom, continuando, bom, como você estava respondendo a pergunta do Claudira, aí ele coloca assim, na qual uma dessas está na Amazônia? Uma dessas colônias dos Néfilins? Deve ser, né? Não sei responder, eu acho que não. Eu acho que na Amazônia deve ter pirâmides escondidas, resquícios de civilizações que já se foram embora, já se extinguiram. Eu penso que ali é como acontece na América Central. Talvez se descubra algumas
resquícios de civilizações, como se descobriu na América Central, mas não creio que haja assim, habitantes ali aguardando para ser descoberto. Aquilo foi tudo arrasado e ali os indígenas, depois que surgiram como espécie, tomaram conta da região. Ficou floresta. Não me consta, não sei dizer, mas não me consta que tenha civilizações ocultas lá. Assim. Ele complementou, Narras, ele colocou assim, naves de retiro. Ah, sim. Naves, sim. Bases de naves extraterrestres, com certeza. Tanto na Amazônia, no fundo do mar, em regiões que têm poucos habitantes, eles fazem as bases deles, com certeza, para ter um ponto de pouso, para ter um ponto de apoio, eles fazem as bases em lugares isolados. E a Amazônia, nesse sentido, é um lugar isolado. Assim como as regiões litorâneas, onde não tem civilização perto, eles também fazem bases. Isso parece pacífico, é uma coisa que tem toda a coerência. Mas é base de apoio, eles estacionam ali, abastecem suas naves, enfim, recuperam alguma coisa que esteja funcionando mal, ou enfim, descem para fazer pesquisas, investigações, etc., e dali eles saem, porque embora uma nave mãe possa ficar flutuando, girando em torno da Terra infinitamente, as suas naves de pesquisas descem, formam bases, trabalham, levam informações, voltam, levam material de pesquisa, coletam sangue de animais, etc., DNA, enfim. Veja bem, o que acontece? Até onde se sabe, pelo menos no sistema solar, que nenhum planeta com a exuberância de fauna e flora que a Terra tem. Não tem. A maioria dos grandes planetas por aí afora, e em outros sistemas solares também, eles são absolutamente inóspitos. Não tem essa exuberância de fauna e flora que nós temos. A Terra é um laboratório de vida, não digo que seja único no universo, mas é um laboratório especial. Deve ter muitos poucos planetas com essa exuberância que a Terra tem. Daí ela ser foco dessas pesquisas, dessas investigações. Então vem muita nave para cá buscar material de amostra de plantas que podem ser reproduzidas nos mundos que já esgotaram suas potencialidades de produção, amostra de animais que dizem multiplicar nos mundos deles, enfim. A Terra é um grande celeiro de vida e talvez dos mais raros do universo. Isso é ponto pacífico também. Daí esse interesse também pelo pessoal de fora vir aqui. Aí tem essas naves que descem, sobem, pegam o material do fundo do mar, peixes, etc., pegam o material das florestas, etc., e levam para pesquisa, para análise, como nós fazemos. Não há segredo nenhum, não há maldade nisso. Não há maldade nisso. Tudo é para a reprodução da vida em algum outro lugar. Certo? Certo. Eu vou continuar te bombardeando aqui. As perguntas. O Nino Link pergunta: temos mais uns 50 anos ainda para as novas mudanças ou temos menos tempo para nos ajustarmos? Olha, essa é uma pergunta curiosa. Eu já pesquiso essas coisas há muito tempo, há muitas décadas, né? E dentre as questões que são marcantes, dentro do cristianismo, a questão marcante principal é
a volta de Jesus, que seria um marco a partir do qual a Terra estaria dominada pelo bem. Estaria toda ela aglutinada em torno do bem, em torno da figura de Jesus, né? Então, esse é um ponto. Só que, até onde eu aprendi, já era para Jesus ter vindo na década de 60, quando começou a pesquisa espacial, na época dos hippies. O movimento hippie deteriorou por causa das drogas, as trevas enfiaram droga no meio dos hippies, aquilo acabou não dando certo, mas era um movimento pacífico que buscava criar uma massa crítica de pessoas onde Jesus pudesse trazer pessoalmente a sua mensagem de novo. Teve outra oportunidade quando caiu o comunismo, o mundo deixou de ter essa polaridade entre duas grandes forças com possibilidade de destruição do planeta. Nessa época, o Chico até falou, o Chico Xavier até nos disse que aquilo era um marco, na medida em que, a partir dali, haveria uma possibilidade do mundo se organizar em torno de uma democracia, república universal, ou seja, que o planeta inteiro pudesse se valer, se aproveitar dos recursos, uns ajudando aos outros, numa espécie de conexão entre todos os países. Isso aqui é um detalhe curioso. Aqui nos Estados Unidos, quando você anda entre os shopping centers, entre as lojas de comércio, todas elas são conectadas. Você anda de um shopping para outro conectado. Você vai para Las Vegas, todos os grandes hotéis, os cassinos, são todos interligados, né? Essa conexão, ela ajuda muito as pessoas a se beneficiarem da civilização, porque não há fronteiras. No Brasil tem fronteira para tudo, na maioria dos países tem fronteira para tudo. Daí a razão pela qual os Estados Unidos é o país mais avançado do mundo. Criam barreiras, eles não criam fronteiras. E isso também é válido do ponto de vista cósmico, né? Se nós, na Terra inteira, entre os países, eliminarmos as barreiras de fronteiras e houver conexão entre os países, o progresso se acelera tremendamente. Só que isso é um sonho, uma utopia, por enquanto, porque não existe uma coisa maior chamando a atenção de todos para esse coisa maior, que seria, digamos, a volta de Jesus. Se Jesus aparecesse numa nave mãe grande, trazendo a sua mensagem, então o planeta inteiro convergeria suas atenções para essa nave, para essa mensagem de Jesus. Então, talvez aí as barreiras e as fronteiras caíssem. Mas, por enquanto, não tem como você romper essas barreiras, a não ser com legislação do próprio país, como acontece aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma curiosidade. Depende da inteligência do homem romper essas barreiras. Depende do interesse também, né? Então, quem sabe, em algum momento, isso possa acontecer, que é o sonho de todos nós, né? Que haja uma coisa maior que possa convergir a atenção de todos os países, de todas as pessoas, para esse objetivo maior, que seria, digamos, a volta de Jesus. É isso que a gente sonha, né? Só que na queda do muro do comunismo na Alemanha, também se perdeu a chance. Agora, quando começou o movimento aqui dos terroristas, do Islã, de novo, começando a força contra o cristianismo, a coisa complicou de novo. Então, respondendo a pergunta do nosso amigo, eu acho que o tempo aí é um fator relativo, na medida em que, quando surge resistência, esse tempo se dilata. Quando não tem resistência, tudo fica mais próximo de acontecer. Essa é a resposta que eu daria, ou seja, não há uma data marcada.
Se é 50 anos, se é 100 anos, se é 200 anos, eu acho que isso, eu, pelo menos, na minha vivência de todas essas questões, e eu já passei por tantas coisas, eu não acredito que haja uma data marcada, não. A coisa vai depender das circunstâncias, das facilidades que o próprio homem crie para que isso aconteça. Depende de nós. Com certeza depende da civilização. Mas a gente percebe que tem forças contrárias dentro da própria civilização. E aí o homem complica a própria vida. Enquanto tiver uma raça da Terra mesmo, um país querendo dominar todos os outros, nós vamos ter problemas. Então, essa é uma circunstância que só um amadurecimento espiritual da humanidade coletivamente pode solucionar. Mas 50 anos talvez seja um tempo razoável, sim. Porque a internet, a comunicação, é aquilo que eu falo. A internet, ela tem uma grande vantagem, ela age por baixo do pano. Veja nós aqui, nós estamos interligados entre países, vários países do mundo interligados pela internet. Isso, do ponto de vista estatal, digamos assim, do ponto de vista oficial, não seria possível. A gente faz isso por baixo do pano. Percebe? Aí, talvez, essa teia que se forma com a internet por baixo do pano, talvez consiga criar uma massa crítica que vá mudando o mundo aos poucos, que vai agregando pessoas de boa vontade, pessoas bem intencionadas, pessoas de bem, que vão se comunicando, que vão sugerindo opções, alternativas e meios que facilitem a integração da humanidade. Nós precisamos ser integrados. É o futuro nosso, é uma integração da Terra. Eu queria lembrar aqui, uma vez eu assisti um congresso de ufologia em Las Vegas, que tinha representantes de muitos países ali, gente de todo tipo fazendo apresentações, casuística ufológica, filmes de naves e tantas coisas. Há uma médium mexicana que era canalizadora de mensagem extraterrestre. Então, ela estava incorporada ali, estava canalizando um ser, segundo ela, maravilhoso. Eu até supunha que era Jesus ou alguém de alta hierarquia espiritual. Aí alguém da plateia perguntou através da médium, para essa entidade, por que os extraterrestres não aparecem de forma coletiva e trazem a sua mensagem de unificação da Terra e de unificar a Terra com as outras coletividades extraterrestres? Aí veio a resposta através dessa médium mexicana. A entidade disse assim: qual é o órgão da Terra, qual é o organismo, qual é o país, qual é a entidade, qual é a pessoa que pode representar a humanidade perante as coletividades do universo e falar em nome de todos? Não tem. Teria sido a ONU, teria sido algum organismo, né? Mas não tem, é tudo fragmentado na Terra. Ainda é. Talvez um dia a gente consiga eleger uma organização, uma ONU, algo assim, que represente a vontade coletiva de todos os países. E aí sim esse órgão expressaria a disposição da Terra de entrar em contato com outras humanidades. Mas hoje, se os extraterrestres aparecem para um país, o outro vai entrar em briga. Não, eu não vou me submeter. Quem que quer se submeter a um ou ninguém se submete mais a nada. Tem que ser uma vontade coletiva. Desculpa se eu avanço nos temas, mas vocês veem como é complicado a gente aprofundar, né? A coisa vai longe. Certo, Narras. Bom,
Eu vou continuar aqui com as perguntas. Eu vou ler duas perguntas de uma vez, que é referente ao mesmo assunto, com talvez com um pequeno detalhe diferente. Então, vou ler as duas. E aí, quando você responde como você achar melhor. O Roberto Amorim, boa noite a todos. Gostaria que nosso irmão Narras nos esclarecesse sobre o que está se passando na Antártida no momento presente. Obrigado. E aí a Adriana complementa. Eu também quero saber se os ETs e os intraterrenos estão ajudando a resolver o problema da rachadura na Antártida. Bom, até onde eu sei também, não me aprofundei muito nesse assunto. A Antártida já foi um continente habitado com pirâmides, provavelmente como um remanescente da Atlântida. É muito provável. Então, ali já existia uma civilização e tudo mais, mas que também foi uma era glacial que surgiu, essa civilização desapareceu e ali ficou tudo oculto pela neve, pelo gelo, enfim, é uma terra devastada, uma terra que não tem mais nada ali. Agora, essa questão de intraterrenos, ela é intrigante, porque existem pessoas que afirmam que existem seres que vivem no subsolo e tal, tudo mais, em cavernas, em mundos subterrâneos e tudo mais. Até onde a gente sabe, aí eu me baseio um pouco do que eu ouvi do Chico Xavier, esses seres são semimateriais, eles não estão encarnados em corpos físicos como nós. Então, são seres semimateriais cuja capacidade de influenciar a vida fisiológica nossa é muito pequena. Eles têm capacidade mental, têm poder mental, mas eles podem, por exemplo, nos inspirar, nos dar alguma ideia do que fazer, afirmar a sua presença através de uma expressão mental. Mas eles influenciarem no comportamento material da vida, enfim, produzir alguma coisa física, isso parece que está descartado, não é possível. Eles têm uma vida semimaterial, ou seja, seria aquilo que os espíritas chamamos de perispírito. Eles estão em corpos perispirituais e não em corpos físicos. Essa é o que eu consigo responder sobre essa questão. Provavelmente eles têm organizações, sociedades ali, mas são núcleos pequenos, viu? Não consta que sejam grande quantidade de espíritos, não. São seres que quando surgiram os dilúvios, essas coisas, eles desencarnaram, mas não quiseram encarnar no Homo sapiens. Então eles se isolaram nessas regiões subterrâneas em corpos espirituais, para não ter que encarnar. Parece que é isso. Então, é algo que ainda vai ser resolvido quando eles encontrarem algum tipo de organismo nos quais eles possam encarnar, aqui ou em outros mundos. Talvez sejam resgatados pelos seres dos mundos de onde eles vieram. Então, essa é uma possibilidade, talvez, para eles. Ok? Não quero aprofundar, senão eu estou ficando doido aqui. Mais alguma pergunta? A Maria Aldenice, Aham. e a sua pergunta? Fala, Maria. Eu já tinha feito uma pergunta, mas eu posso fazer uma outra. Em relação aos americanos, eles são mais materialistas do que espiritualistas? Sim, com certeza. Mas veja bem, a gente costuma dar ao materialismo uma conotação negativa. Não é bem assim. Né? O materialismo gera progresso. Então, é preciso ter cuidado com
essas expressões de caracterizar o materialismo como uma coisa ruim, negativa. Não é. Nós todos vivemos na matéria ainda. Não tem jeito. Então, é preciso aprender a trabalhar com a matéria, é preciso aprender a burilar a matéria, fazer com que a matéria seja proveitosa para todo mundo, fazer com que a vida material seja produtiva, de forma a levar o progresso para todo mundo. Esse é o lado bom do materialismo. Né? O lado ruim do materialismo é a posse, o apego, a concentração de renda, a concentração de bens na mão de muito pouca gente. Esse é o lado negativo do materialismo. Mas, para cada um de nós, trabalhar para ter sua casa, para ter seu automóvel, para ter seus meios de comunicação, seu computador, fazer suas viagens, ter uma casa até de lazer, etc. Isso é obrigação nossa, gente. Ninguém é materialista por isso. Tira isso da cabeça. Nós temos que progredir, temos que conquistar as coisas que nós sonhamos. Não pensem vocês que isso é equivocado, isso não é. Equivocado é você tirar um bem de alguém para proveito próprio. Mas aquilo que você consegue com o seu trabalho, com o seu esforço, é legítimo, é válido. É o bom materialismo, é o lado bom do materialismo, é progredir. Pensem na seguinte situação. O planeta, qualquer planeta do universo, ele, na sua origem, é estéril. Ele não tem nada. É matéria bruta. É matéria que não se aproveita. O que faz a matéria ser útil, ser proveitosa, é a presença do homem nela. É o homem que transforma a matéria bruta do planeta numa casa, num automóvel, num bem de consumo, num produto que facilita a vida, na proteção para a família, etc, etc, etc. Sem a matéria, nós não temos proteção nenhuma. Então, que história é essa? Condenar tudo que é material é equivocado. Não pode ser assim. Temos que tirar o ismo da matéria. Essa, digamos assim, essa religião da matéria, quer dizer, ser materialista como uma filosofia de vida, isso é errado. Mas conquistar bens materiais para o seu bem-estar, para o seu proveito, é extremamente benéfico. É isso que faz o planeta melhorar. Se a gente não fizer as coisas que têm que ser feitas, porque nós estamos vendo o quê? Estamos vegetando, estamos sendo primitivos. Somos primatas, somos animais. Percebem? A coisa é muito séria, gente. A coisa é muito séria. Oi, desculpe. Eu queria fazer uma observação, que o senhor tem uma preocupação enorme em se aprofundar nos conhecimentos. Mas o senhor pensa, se todas as pessoas que têm conhecimento tivessem essa preocupação de passar esse conhecimento, achando que as pessoas não estão preparadas para receber esse conhecimento, as pessoas não vão ter esse conhecimento, o senhor não acha? Com certeza. Hoje, veja bem, o conhecimento, até algumas décadas atrás, era uma forma de poder. Quem tinha conhecimento tinha poder. A internet é que quebrou um pouco isso. Né? O conhecimento passou a ser disseminado, passou a ser divulgado por mecanismos fora do controle oficial e fora do controle de poucas pessoas. Aí o conhecimento deixou de ser uma forma de poder, ele passou a ser uma forma de ajudar as pessoas a encontrar respostas para os seus problemas. Conhecimento é isso. É você ter respostas para os seus problemas. Esse é o sentido do conhecimento. Agora, quando isso é sonegado e a humanidade, a maioria das pessoas vive na ignorância, então esse conhecimento detido na mão de poucos transforma esses poucos em poderosos que impõem a sua vontade sobre os ignorantes. Esse é o mal. Só que isso está sendo quebrado.
vagarosamente está sendo quebrado. As pessoas, basta ter interesse, basta ter vontade, basta ter uma mínima ferramenta que ela consegue ter conhecimento. O conhecimento hoje está disponível. E é de graça. A vantagem da internet é que o conhecimento hoje é gratuito. Antigamente era muito caro. 500 anos atrás, não tinha imprensa ainda. O conhecimento era passado só por instrutores, por pessoas muito desenvolvidas. Eles começaram a divulgar conhecimento. As pessoas começaram a aprender, mas aí vieram as escolas e monopolizaram o conhecimento nas escolas. E aí começou a ser pago o conhecimento. Só quem tinha recursos para pagar escolas caras é que tinha conhecimento. Aí vieram as escolas públicas. E aí o conhecimento passou a ser mais abrangente. Hoje tem a internet, o conhecimento é gratuito. Só não aprende quem não quer. Essa é a questão. Aí é questão de esforço. A gente tem que ter um pouco de esforço. É só isso. A pesquisa. Hoje você entra na internet, faz uma pergunta, vem resposta. Antigamente você precisava estar numa escola paga, numa sala de aula, falando com o professor. Hoje está no Google. Né? Percebe? Então, temos que aproveitar as facilidades que o mundo está nos oferecendo. Oi? Sim, sim. Obrigada. Não. Bom, eu vou ler aqui a pergunta do Claudir. Ele fala assim: nota-se que hoje nós temos a ufologia científica, ufologia casuística, ufologia espiritualista. Como os extraterrestres analisam e atuam nessas formas, e alguma dessas irá continuar depois da revelação cósmica? Eu penso que haverá uma fusão entre elas. Porque esse conhecimento ele está hoje, digamos, particularizado devido às características pessoais dos estudiosos. Então, um cientista, ele faz uma abordagem científica da casuística ufológica. O espiritualizado, ele faz uma abordagem espiritualista da casuística ufológica. A pessoa mística faz uma abordagem mística da questão ufológica, dá um vê aquilo que quer ver. Né? Mas a gente tem que se colocar do outro lado da questão e pensar como os extraterrestres querem ser vistos. Né? Eles não querem ser vistos como criaturas que vêm trazer uma religião, não querem ser vistos como pessoas que vêm ensinar uma forma de vida que seja, digamos, peculiar ao planeta deles. Não. Eles vêm aqui trocar informações, eles vêm aprender com a gente e passar o que eles sabem. Então, é um intercâmbio, é um rompimento de fronteira. Não é um processo de dominação deles sobre nós, nem de nós sobre eles. Nós não vamos dominar a ufologia. A ufologia é livre, eles têm livre-arbítrio como nós. Então, aí é uma questão de intercâmbio que nós precisamos aprender a fazer com eles. É uma questão de diálogo, de aprendizagem. Teve um filme agora, que eu não me recordo o nome, que mostra isso, eles tentando conversar com a gente, como não dava para ter conversa falada, fizeram símbolos. Acho que é o Passengers. É um filme recente aí, cujo nome eu não estou lembrando. Se alguém lembrar, me lembre, porque eu não estou lembrando o nome. Mas mostra como seres muito diferentes, para poderem conversar, eles têm que criar uma linguagem. Não dominar o outro. As diferenças vão permanecer. O que pode agregar é a linguagem, a conversa, a troca de conhecimento. Isso é o que pode favorecer o progresso universal cósmico, não é nem da Terra, é de todo mundo. Nós ensinarmos a eles a amar, a sentir, a ter prazer,
a encontrar outras possibilidades emocionais e eles nos ensinarem tecnologias que nós não temos. É uma troca. É uma troca. Os americanos trocaram conhecimento tecnológico em troca do acobertamento da questão ufológica para poder dominar essa questão. Mas, no fundo, por trás de muitas dessas raças que estão aí, a troca terá que ser entre todos, né? Será uma troca de conhecimento, de a gente ensinar formas de comportamento que eles não sabem, não aprenderam, e nós aprendemos tecnologias que nós não estudamos, não compreendemos, ciências que nós ainda não dominamos. É apenas isso, troca de conhecimento. Desculpe. Certo, certo. Bom, como o horário estava bastante avançado, eu vou ler a última pergunta para você responder, porque é uma pergunta interessante, né? Da Magda Aguilar. Ela pergunta: tem alguma raça de extraterrestre que atua no Vaticano? Provavelmente sim. O Vaticano, embora isso não seja muito divulgado, eles têm um organismo próprio do Vaticano que estuda e mantém contato extraterrestre, com certeza. Eu não sei se vocês acompanham, às vezes o Papa faz umas declarações, olha, existem seres extraterrestres, eles dão uns insights aí na imprensa. O próprio Papa, o anterior a esse, o Francisquinho, o Papa Vágida, né, como é o nome dele, ele chegou a falar até na volta de Jesus. Estamos aguardando a volta de Jesus. Então, Jesus, por essa ótica, é alguém de fora, e tudo que vem de fora é extraterrestre. Né? Não que Jesus seja um extraterrestre, ele é um espírito de luz. Mas pela ótica humana, é alguém que vem de fora. Né? Então, eles têm, sim, investigação extraterrestre e contato extraterrestre. Mas é aquela história. Por enquanto, quem consegue fazer contato extraterrestre mantém essas informações para si. O Vaticano, os americanos, os russos, os chineses, todos têm. Contato extraterrestre, todos têm. O chinês já foi para a Lua, já foi para Marte, tem tecnologia que eles obtiveram da onde? Os russos já foram para aqui, para ali, no mundo espacial, com tecnologia da onde? Negócios com extraterrestres. Simples assim. O homem sozinho, ele tem capacidade para descobrir essas tecnologias, mas não com essa, digamos, essa concordância em que todos os povos ao mesmo tempo conseguiram. Quer dizer, cada raça ajudou o seu povo a ter essa tecnologia. É por aí. Cada país é protegido por suas naves, por seus ancestrais extraterrestres de outros planetas. É super louco, né? Muito interessante, dá vontade de ir aprofundando, ir perguntando cada vez mais. De cada explanação sua, tem tanta coisa para a gente ainda perguntar e aprofundar, inclusive sobre esse contato com os extraterrestres, né? Tem aquelas raças, aquelas tribos, tão assim, isolada, né, de indígenas, de africanos, que também têm esse contato, que convivem normalmente, né, com esses extraterrestres ou intraterrenos, não sei. Mas é muita coisa para a gente conversar ainda. Pena que o horário é muito curto. Narras. Por hoje está bom, não é? A gente ainda tem avançou bastante, mas é preciso ter cuidado, ter calma, senão as pessoas também se assustam, né? A gente fica muito solto, né? Muito livre para pensar o que quiser. E para quem está acostumado a ser conduzido por uma religião, conduzido por algum organismo, se sente perdido, tira o chão da pessoa, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não
fazer a pessoa voar sem asa, né? Precisamos ter asa primeiro. A Tá gente certo? a gente vai aprendendo aí, vai pensando, Nossa, com calma. analisando. Mas, bom, eu vou pedir aqui no microfone mesmo para Uhum. Raquel Maia e para, deixa eu ver, tinha mais uma, Sandra Freitas, fazerem novamente essa pergunta no próximo encontro, que são perguntas interessantes, mas não dá para responder agora, né? A gente já avançou bastante. Queria ver, Narra, se você tem algum caso assim interessante sobre o Chico, para a gente encerrar com o Chico na memória. O Chico sempre foi uma fonte formidável de... Mas tudo que é do Chico, que eu aprendi com o Chico, de certa forma foi contextualizado, ou seja, foi dentro de um contexto de presença de pessoas, enfim, de coisas que circunstâncias daquela situação. Mas eu lembrei aqui uma historinha uma vez, a gente estava fazendo a peregrinação com o Chico, saímos da casa dele, e ele costumava percorrer uma rua num bairro muito pobre, distribuindo dinheiro, comida, cesta básica. Ele fazia essa distribuição, que foi um exemplo para todo mundo, que eu acho que até serviu de base para fazer o Bolsa Família, porque muito político viu isso, e isso depois foi sendo alvo de pesquisa e acabou se tornando programa de governo. Mas o Chico começou isso, essa distribuição. E eu lembro que uma vez ele estava fazendo a distribuição e abraçou ele um senhor conhecido nosso, espírita, grandalhão, muito forte. Ele envolveu o Chico num abraço, o Chico quase sumiu no meio dos braços dele. E esse senhor, eu não vou falar o nome porque os espíritas conhecem, começou a falar mal dos padres para o Chico. Chico, você não sabe, na minha cidade os padres combatem os espíritas e falam mal, e o conhecimento que a gente faz é tudo mentira, que a gente inventa coisas, que a gente inventa espírito e não existe. E os padres, e falando mal dos padres, falando mal dos padres. Foi a peregrinação inteira abraçado no Chico, falando mal dos padres. Até que o Chico se cansou daquilo, parou, olhou para ele e falou: olha, fulano, por favor, vamos parar de criticar o nosso próprio passado, porque nós já fomos assim. E parou ali. Então, quando a gente critica muito a religião do outro, o modo de ser do outro, no fundo, nós estamos criticando o nosso próprio passado. Não é assim? Então é isso. À medida que eu for lembrando as historinhas dele, eu conto para vocês. Tá bom? Ótimo, gratidão profunda, Narras. Eu que Gratidão. agradeço. Agradeço muito, Helena. Essa oportunidade é impagável. Fico muito grato. Para nós, para nós aqui que estamos aprendendo com você. Bom, gratidão profunda a todo o pessoal que participou aqui na tela, na live, no YouTube, vão assistir depois aos nossos mentores. E eu vou dar um tempinho aqui para cada um. Bom, fazer as suas colocações, agradecimento, despedida. Só não vai dar porque o Ronaldo está sem áudio. O resto pode ir, por favor. Agradeço, estou muito agradecida com o aprendizado, muito obrigada. Eu que agradeço. Olá, muito obrigada. Muito bom estar participando com vocês. Gratidão a todos. Obrigado a você. Bom, deu para ler aí o Ronaldo fez, né? Agradecimento dele. Sim, eu agradeço de coração. Obrigado, Ronaldo. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bom. Espero que na próxima semana você aprofunda mais, viu, Narras? Tá bom, Helena. Se nós pudermos estar juntos, será um prazer. Tá bom? Um abraço para você. Tá, um obrigado. Outro para você. Uhum.